Olá a todos e a todas, estamos aqui na nossa última semana da nossa disciplina Cidadania e Direitos Sociais, do curso de Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nessa última semana, iremos ter como tema movimentos sociais, cidadania e políticas públicas. Já aprendemos o que é cidadania, já aprendemos aí um pouquinho sobre o caminho, a história da cidadania, e agora vamos ter um momento para falar um pouquinho dos movimentos sociais e das políticas públicas. Essa última semana, que inicia no dia 6 a 12 de setembro, nós temos um objetivo para alcançar. Nós vamos abordar a participação dos movimentos sociais na gestão de políticas públicas para a educação e os direitos humanos. Não é? Os movimentos sociais têm uma importância muito grande na condução, na gestão das políticas públicas para a educação e os direitos humanos. E é isso que vamos aprender. Primeiro ponto da nossa última semana é pensarmos a educação e os movimentos sociais. Não é? Como podemos articular educação e movimentos sociais? Para isso, podemos pensar, afinal, o que é cidadania? Cidadania representa os direitos, não é? E os deveres do cidadão, o exercício dos direitos e dos deveres. Lembrando que os direitos, temos três direitos: civis, políticos e sociais, como vimos nas aulas anteriores. Dentro dos direitos sociais, temos o direito à educação, não é? A educação é uma ferramenta de suma importância para a mudança, para a transformação da sociedade. Para pensarmos em educação, trazemos aqui um autor muito importante, patrão da educação brasileira, Paulo Freire, quando ele vai pensar um pouco sobre a relação entre a educação e a cidadania. Aprender a ler, a escrever, a alfabetizar, representa um passo muito importante para a cidadania, principalmente num país como o Brasil, em que até pouco tempo os analfabetos não podiam votar. E que na sua história o voto já foi censitário, marcado por condição de renda e por ser alfabetizado. Então, Paulo Freire percebia que a educação era uma arma poderosa para reivindicar, para lutar, para participar da sociedade. E Paulo Freire dizia que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão, não é? Então, a educação é uma forma importante para que, em comunhão, não é, haja uma mudança, uma transformação social. Já que a educação, ela não se faz individualmente. A educação se faz no coletivo. Esse é o modelo de educação pública que temos no Brasil. Esse é o nosso modelo de educação. A cidadania, segundo Paulo Freire, a educação ela deve ser vista com vistas à cidadania, não é? E o objetivo de atuação do educador deve ter essa meta, não é? Formar pessoas, formar cidadãos. A cidadania, em Freire, ela é compreendida como apropriação da realidade para nela atuar. Então, entender a realidade, o mundo que está à sua volta, para a partir daí atuar, participando conscientemente em favor da emancipação. Então, para Freire, cidadão pode ser e deve ser o lavrador, a faxineiro, a assalariada, as mulheres do campo. Todos são cidadãos. Então, todos têm direito à educação. Então, para isso, Paulo Freire ele fala a importância da alfabetização para a cidadania. Não é? Ele estabelece uma relação estreita entre alfabetização e cidadania. Ele diz que seria mais forte ainda se disséssemos a alfabetização como forma da cidadania ou a alfabetização como formadora da cidadania. Alfabetizar para Freire necessita ser um ato político e só então conduz à cidadania. Está além de aprender as letras. É uma leitura de mundo para operar transformações com vistas à vivência da cidadania. Porque para Freire, alfabetizar não é só aprender, decorar, repetir palavras. Segundo Freire,
Alfabetizar significa uma leitura de mundo. E para isso, os movimentos sociais têm uma importância muito grande, principalmente na alfabetização de adultos. A importância que a educação, a alfabetização, se mostrou em um país em que os analfabetos não podiam votar e que eles eram a maioria da população brasileira. Ammann, ele define o movimento social como uma ação coletiva de caráter contestador no âmbito das relações sociais, objetivando a transformação ou a preservação da ordem estabelecida na sociedade. Vários movimentos sociais lutaram pelo direito à educação. Pelo direito à educação pública, gratuita e de qualidade, para transformar uma sociedade que reproduzia desigualdades sociais. Aqui nós temos, nessa imagem aqui, movimentos sociais. Existem movimentos sociais urbanos e do campo. Só a título de exemplificação dos movimentos urbanos, temos movimentos por creches, por escola pública, principalmente por pais que trabalhavam e não tinham com quem deixar os filhos. Movimentos sociais por saúde, saneamento básico, moradia, transporte. Além dos movimentos do campo, como as boias frias, não é? Verificado nas regiões cafeeiras, citricultoras, canavieiras, não é? Os movimentos do campo, como sem terra, os poceiros, arrendatários e pequenos proprietários. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história e os movimentos sociais, não é? Aqui está uma imagem de mulheres à frente, lutando contra a censura, pela arte, pela cultura, contra a ditadura militar, não é? Que aconteceu no Brasil, não é? Olha movimentos sociais aí, protagonizados inclusive por mulheres, algumas delas aí artistas, atrizes de TV que conhecemos hoje. Nos anos 60 e 70, no Brasil, havia ditadura militar de 64 até 85. Havia repressão da polícia, os movimentos sociais eram totalmente perseguidos, não é? Como o movimento estudantil. E no mundo havia a Guerra Fria, com movimentos estudantis, ambientalista, feminista e outros movimentos como contra o racismo, dentre outros. Naquele contexto ainda havia movimentos populares urbanos que vão ser impulsionados pelas sociedades de amigos de bairro, as SABs, e pelas SEBs, comunidades eclesiais de base. Não é? Eles faziam várias reivindicações por educação, por moradia e pelo direito ao voto direto. Então, os anos 60 e 70 representam vários movimentos sociais que reivindicavam direitos, como liberdade de expressão, igualdade, direito a todos, direito à educação, dentre outros direitos. Então, os movimentos sociais têm uma grande importância na luta pela cidadania. Nos anos 80, 1980 do século XX, vão se destacar manifestações conhecidas como as diretas já, não é? Onde ressurgiram vários movimentos sociais populares, articulados por grupos de oposição ao regime da época, não é? A ditadura militar. Houve também os movimentos de base cristã, como a inspiração da teologia da libertação, que lutava em defesa dos pobres, não é? Que apoiava vários movimentos sociais, inclusive urbanos ou movimentos do campo. E, como eu disse, né, nos anos 80 vai surgir outros movimentos sociais, tais como o movimento de Sem Terra, o MST, movimentos contra as reformas estatais, a ação da cidadania contra a fome, movimento dos desempregados, ações de aposentados ou pensionistas do sistema previdenciário, movimento dos trabalhadores sem teto, movimento dos atingidos por barragem e outros. Então, nos anos 80, vão surgir outros movimentos aí que vão se constituir ao longo da história. E a teologia da libertação, nessa época, atuava apoiando principalmente esses movimentos, no apoio aos pobres, contra a sua pobreza e em favor de sua vida e liberdade. Os movimentos citados anteriormente tiveram apoio da teologia da libertação, que representa ali uma corrente dentro da Igreja Católica. Então, se os pobres são oprimidos, eles o são de muitas maneiras, pela opressão econômica, que os faz carentes e excluídos, pela opressão racial, que atinge os negros, pela opressão étnica, que afeta os índios, pela opressão sexual, que diz respeito às mulheres submetidas ao patriarcalismo desde o Neolítico, não é? Desde o período ali da pré-história, não é?
Aqui nos anos 1990, nós vamos marcar o surgimento de outras formas de organização popular, não é? Que tem outras características. São organizações ou instituições que funcionam como mecanismos sociais de controle, que passam a controlar a sociedade, o funcionamento, não é? Vários fóruns vão surgir. Fóruns nacionais de luta pela moradia, pela reforma urbana, Fórum Nacional de Participação Popular, dentre outros, que demarcaram a organização de segmentos de massa, não é? Da massa social. Então, esses fóruns visavam discutir e chamar o poder público para discutir diversos problemas que surgiram na sociedade, na cidade e também no campo, não é? Reivindicavam participar de órgãos de controle, de instituições, de conselhos, e ganharam muita força a partir dos anos 1990 e importância aí na condução, na fiscalização de políticas públicas. A Constituição de 1988, como a de conhecimento, conhecida como a Constituição Cidadã, porque a partir daí os analfabetos puderam votar. E ela teve uma ampla participação, uma grande participação de demandas dos movimentos populares, como é o caso dos povos indígenas, não é? Que foram editadas normas, não é? Que vão proteger os seus interesses, os direitos às suas terras, os direitos a manter a sua terra, seu modo de vida e suas tradições. Agora, o último ponto da nossa aula, pensarmos um pouquinho sobre as políticas públicas da cidadania. Então, várias inúmeras políticas públicas foram criadas objetivando defender os direitos de todos, não é? Vamos citar aqui apenas algumas delas, não é? Nós temos aqui o Estatuto da Igualdade Racial, não é? Que é uma lei de 20 de julho de 2010, a Lei 12.288, que ela vai objetivar corrigir desigualdades históricas no que se refere a oportunidades e direitos ainda não plenamente desfrutados pelos descendentes de escravos do país, que vão representar atualmente uma população de cerca de 100 milhões de pessoas, não é? Então, o Estatuto da Igualdade Racial visa salvaguardar os direitos, principalmente das populações negras. A Lei Maria da Penha, que defende principalmente os direitos das mulheres, não é? Foi uma lei criada para combater a violência contra a mulher. Ela é de 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, e ela representa a história de uma mulher, a Maria da Penha, que carrega o nome da lei. Ela, depois de ser espancada pelo marido por 6 anos e receber uma bala nas costas, ela ficou paraplégica. Após 19 anos, o marido cumpriu apenas 2 anos de prisão por este crime. Então, por esse fato, né, órgãos internacionais de justiça e de defesa da mulher formalizaram com Maria da Penha uma denúncia junto à Organização dos Estados Americanos. A partir daí, o Brasil criou essa Lei Maria da Penha, começou um debate muito importante. Uma lei recente, não é? Nós temos o Estatuto do Idoso, de 2003, a Lei 10.741, que vai defender ali os direitos dos idosos, não é? Principalmente com crimes de violação de direitos, negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, não é? Que os idosos sofrem na sociedade. Então, é um novo olhar para o idoso. Além disso aí, temos vários outros estatutos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? O Estatuto da Juventude, dentre outras leis e documentos aí que salvaguardam os direitos dos diversos grupos, não é? Vocês podem fazer uma pesquisa, ok? Essas são as referências da nossa aula. Espero que tenham aprendido bastante e compreendido a importância dos movimentos sociais para a cidadania que desfrutamos ainda hoje. Lembrando que a luta não acabou, não é? Precisamos ficar vigilantes com relação aos nossos direitos, porque a qualquer momento eles podem ser subtraídos. Tudo bem?